Graças e paz, amados. Amém? Tempos de quarentena, dias propícios para nós meditarmos na palavra do Senhor. Tenho certeza que Deus, Ele tem falado à sua igreja nesses dias, porque Ele está no controle das coisas e Ele está reservando um tempo para reflexão por parte de todo homem, de toda mulher, seja grego, seja judeu, seja servo, seja livre. O Senhor está reservando um momento de reflexão, um momento de reclusão para que as pessoas possam buscar a sua face. Esse é o propósito do Senhor. E meditando esses dias, eu quero trazer para os irmãos uma palavra que Deus trouxe ao nosso coração essa semana e que me parece extremamente importante para esse momento que nós estamos vivendo, porque é uma palavra que traz um poder muito grande de reflexão a respeito de quem somos, a respeito do que precisamos fazer, a respeito do que, como seres humanos e como servos do Senhor, temos que nos comportar. É a proposta de Jesus. E eu intitulei esta mensagem com o seguinte tema, né? Como se reconhece o filho do Pai? Como é que nós podemos reconhecer que somos filhos do Deus Altíssimo? E para refletir a esse respeito, eu quero convidar você a ir comigo no livro de Mateus, no capítulo 5, a partir do verso 43, quando a palavra diz o seguinte: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz bem, ou melhor, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. O grande desafio do homem de Deus, da mulher de Deus, é demonstrar os frutos de filho. A palavra diz que Deus nos fez filhos por adoção, né? Israel, o filho fruto da videira, né? E nós fomos enxertados, é assim que ensina a Bíblia. Nós fomos enxertados e, portanto, somos filhos por adoção. Mas é interessante, né, que o filho por adoção, inclusive na nossa legislação, ele tem o mesmo direito do filho natural. O filho por adoção, o filho afetivo, tem o mesmo direito do filho natural. E Deus, como filhos por adoção, nos deu também os mesmos direitos que teve Abraão. Tá? Abraão, Deus fez promessas, e como filhos adotivos, nós estamos debaixo da mesma promessa. Mas a questão é como saber se efetivamente o meu comportamento tem sido o de filho. Se o meu comportamento efetivamente tem sido aquele desejado pelo Senhor. A Bíblia diz aqui em Mateus, no capítulo 5, que o filho, ele tem algumas posturas que o fazem reconhecer como filhos do Pai. E a primeira delas, no verso 44, você encontra: amar
aos inimigos. É o mandamento de Jesus, ele diz aqui: amai a vossos inimigos. Como amar ao inimigo? E quem é, ou melhor, quem são os nossos inimigos? Se nós formos fazer uma análise da etimologia da palavra amigo, o amigo sempre será aquele que vai juntar forças com você numa caminhada. Todos aqueles que juntam forças conosco em determinado projeto, em determinada caminhada, pode ser considerado amigo. Junta esforços, caminha junto, trabalha junto, chora junto, ora juntos, sofre juntos. Esses seriam, em tese, os amigos. Então, quem seriam os inimigos? Seriam exatamente aquelas pessoas que fazem o contrário. São aqueles que não caminham com você, pelo contrário, eles tentam atrapalhar a sua caminhada. São aqueles que não se importam com você, são aqueles que muitas vezes torcem contra você, são aqueles que muitas vezes colocam obstáculos no seu caminho para que você tropece. E Jesus, ele diz que nós temos que amar essas pessoas. Amar essas pessoas. Esse é o primeiro grande desafio daquele que é filho do Pai. A Bíblia diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A humanidade, com o pecado, se tornou inimiga de Deus. Mas Deus amou a humanidade e entregou Jesus Cristo, seu Filho. Está escrito em João 3, versículo 16. Entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma das características do Filho de Deus é amar o inimigo. Então, como reconheço eu, como reconhecerá você, como reconheceremos nós alguém que é filho? Pelo amor que ele devota àqueles que não andam com ele, àqueles que não torcem por eles, àqueles que não o ajudam e que muitas vezes colocam obstáculos no seu caminho. Amar o inimigo é exatamente não usar as mesmas ferramentas que ele usa. Enquanto ele coloca obstáculos no seu caminho, quando você vê um obstáculo no caminho dele, você retira. Enquanto ele tenta maldizer você, você age de forma completamente contrária. Ajuda quando você tem a oportunidade de fazê-lo. Esse é o comportamento daquele que ama, o inimigo. E é isso que Jesus requer de nós para que sejamos reconhecidos como filhos. Amar aos nossos inimigos. É um exercício diário, é um exercício constante, mas é um exercício que precisamos fazer porque é requisito da parte de Deus para que sejamos reconhecidos como filho do Deus Altíssimo. A segunda coisa é bendizer aos que nos maldizem. Quantas vezes nós somos vítimas de fofoca, de pessoas que estão falando mal de nós, de pessoas que estão nos julgando e dizendo falsamente coisas a nosso respeito, estabelecendo conceitos a nosso respeito, fazendo efetivamente juízo a nosso respeito. E nós temos que bendizer essas pessoas. Nós temos que muitas vezes contrariar a nossa natureza e bendizer essas pessoas.
bendizer aos que nos maldizem, né? Aos que falam mal de nós, aos que nos amaldiçoam, né? Os que lançam muitas vezes maldição contra nós, contra a nossa família, contra a nossa casa, contra os nossos amigos, contra os nossos irmãos. A Bíblia diz que nós precisamos bendizer essas pessoas, fazer o contrário daquilo que eles estão fazendo. Se eles maldizem, nós abençoamos. É um outro ponto importante no reconhecimento daquele que é filho do Deus Altíssimo, filho do Pai. Terceiro ponto que Jesus coloca aqui é fazer bem aos que vos odeiam. Fazer o bem aos que nos odeiam. Interessante isso, como fazer bem àquele que odeia você, aquele que lhe despreza, aquele que não tem a menor consideração com você, pelo contrário. Tudo que ele puder fazer, ele faz para lhe destruir, porque ele guarda ódio com relação a você. Ele odeia você, ele quer lhe ver pelas costas. Como, então, fazer bem a essas pessoas? É o que Jesus coloca diante de nós, que ainda que nós sejamos ofendidos, que ainda que nós sejamos desprezados, ainda que nós sejamos odiados, nós temos que fazer o bem às pessoas que nos odeiam. Jesus aqui em algum momento ele diz, se alguém te obriga a caminhar com ele 1 milha, caminha com ele 2. Se alguém te tirar a roupa, deita ele também a capa. Fazer bem aos que nos odeiam também é uma prova de que nós somos filhos de Deus Altíssimo. Não agir da mesma forma, pelo contrário, ajudar, abençoar. É um outro ponto para que sejamos reconhecidos como filhos do Deus Altíssimo. E por fim, Jesus diz que além de tudo isso, nós devemos orar pelos que nos maltratam e nos perseguem. Orar pelos que nos maltratam e pelos que nos perseguem. Quando ele estava no Calvário, em suas últimas palavras ali no seu ministério enquanto homem, posto que Jesus é 100% homem, 100% Deus, mas ali, naquele último momento, enquanto homem, a oração de Jesus foi a seguinte: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus morre na cruz do Calvário, liberando perdão para uma humanidade que o maltratou. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Os judeus não receberam a Jesus. Os judeus não reconheceram a Jesus. Os judeus maltrataram Jesus. A humanidade maltratou Jesus. Mas ele morre liberando o perdão, orando a Deus para que Deus não impute aquele pecado à humanidade. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus perdoou os seus perseguidores. Jesus perdoou aqueles que maltrataram ele. Jesus amou aqueles que se fizeram seus inimigos. Jesus abençoou aos que o maldisseram. Fez bem àqueles que o odiavam. O Filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo, deu o exemplo
Ele fez antes. E Ele diz na sua palavra: assim como eu fiz, façais vós também. A palavra de Deus, ela é modelo para nós. E Jesus Cristo foi aquele que cumpriu essa palavra na sua plenitude. De A a Z, de alfa a ômega, Jesus cumpriu tudo o que estava, tudo o que está escrito. Para que sejais filhos do Pai, diz o verso 45, que está nos céus, porque faz o vosso sol se levantar sobre maus e bons, e a chuva descer sobre justos e ímpios. É o sinal de que nós somos filhos do Pai. Para que nós sejamos efetivamente filhos deste Pai maravilhoso, desse Pai glorioso, nós precisamos agir como Ele agiu, andar como Ele andou, fazer o que Ele fez, o que Jesus nos ensinou. Amar, bendizer, fazer bem, orar, tudo isso em favor dos nossos inimigos, daqueles que nos perseguem, daqueles que nos querem ver pelas costas, daqueles que não têm nenhuma misericórdia de nós. Ser filho é diferente, ser filho do Pai Altíssimo é diferente. É andar no caminho que Ele nos ensinou. Que Deus em Cristo nos ensine e nos capacite a cada dia a vivermos essa palavra, a fazermos aquilo que Ele tem nos ordenado. Estamos vivendo dias em que essas reflexões, elas têm vindo muito forte ao nosso coração, porque Deus reservou esse tempo para nos ensinar, para fazer com que o nosso pensamento efetivamente seja cativo em obediência ao pensamento, à mente de Cristo Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe, que continue a nos guardar, a nos cobrir com o sangue de Jesus, continue o Senhor a cuidar da sua igreja como Ele tem cuidado, porque Ele está no controle de tudo. Seja bendito o nome do Senhor. Graças e paz, meus queridos, e que Deus continue nos conduzindo em nome de Jesus.